conhecer todas as medidas que fazem parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo e saber de que forma que elas contribuem para que o país volte a crescer. É o que os senadores querem ouvir do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que participa daqui a pouco de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O pedido é também do presidente do Senado. Nos últimos dias, Renan Calheiros tem defendido a ideia de que é preciso conhecer o começo, o meio e o fim do chamado Plano Levy, e não apenas medidas pontuais. Nesse sentido, Renan Calheiros chegou a devolver à presidência da República medida provisória que alterava as alíquotas da desoneração da folha de pagamento. Entre as medidas de ajuste fiscal que podem ser discutidas nesta manhã com o ministro estão o projeto que revisa as alíquotas do ICMS cobradas pelos diferentes estados e também a PEC que cria fundos de compensação a esses entes, abastecidos com dinheiro da União. Outros dois temas que têm urgência constitucional e podem ser votados ainda na tarde desta quarta-feira são a regulamentação do novo indexador da dívida que estados e municípios têm com a União e a convalidação dos incentivos concedidos de maneira irregular pelos estados para atrair investimentos. Veja na reportagem. Pela proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, a União terá 30 dias para renegociar as dívidas, com base na variação do IPCA mais 4% ao ano ou da Selic, e não mais do IGPDI. Caso contrário, estados e municípios ficam automaticamente autorizados a adotar os novos índices, mais vantajosos. Reduz o estoque da dívida, o que desafoga um pouco, retira essa pressão sobre estados e municípios. Ao todo, 180 municípios serão favorecidos pela nova lei. A cidade de São Paulo é a maior beneficiada. Com a troca do indexador, a dívida de 62 bilhões de reais com a União cairia para 36 bilhões. Os estados estão financeiramente mal, muito mal. Os municípios pior ainda, porque o governo resolve fazer festa com o chapéu alheio. Nós temos que considerar que a votação desse indexador é imperativa para a sobrevivência, para a descentralização dos investimentos nos municípios, nos estados, que estão asfixiados há bastante tempo. O governo tem que pôr isso em execução. O governo quer mais tempo para discutir e, quem sabe, alterar a proposta, que retira 3 bilhões de reais dos cofres da União apenas neste ano. Chegar a um denominador comum, quer dizer, verificar se aquele estado, se aquele município tem condição de pagar, qual seria a melhor forma de indexar essa dívida e saldá-la. E para isso a gente precisa de tempo. Os senadores também querem votar outro projeto, o que confirma incentivos concedidos pelos estados para atrair empresas. Eles foram considerados ilegais pela Justiça. O indexador atende 2 estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro. E os demais estados, senhor presidente? E os demais estados que estão preocupados com a convalidação? Não faz sentido votar o indexador da dívida pública, que vai beneficiar quase que exclusivamente os 2 estados mais ricos da federação, e vamos deixar para adiar o debate numa questão importantíssima para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o único instrumento que tivemos ao longo de quase 20 anos para atrair investimentos privados, para gerar emprego e para gerar prosperidade. Eu, por exemplo, estou pleiteando que, além do indexador da dívida, a gente inclua aí, por exemplo, a questão da convalidação dos benefícios, que é uma coisa importante para o meu estado. A dívida, por exemplo, não resolve absolutamente nada para o meu estado. O que se quer do ministro Levy é que o ajuste seja discutido de uma forma sistêmica. Como está fatiado, discutindo caso a caso, esse ajuste não vai para lugar nenhum.